estar aqui com vocês, que Deus ele possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente está num período de ensino acerca dos atributos de Deus. Você que está acompanhando esse culto carisma toda segunda-feira, que tem abençoado tantas vidas, que tem sido graça de Deus sobre a vida de cada pessoa que frequenta o culto, que assiste os cultos online, que possa ser um período cada vez mais de refrigério do amor de Deus na vida de cada um dos irmãos. Amém, queridos? Eu quero trazer aqui alguns pontos acerca dos atributos de Deus no que diz respeito à sua santidade, a santidade de Deus. O culto do carisma ele vem nessa linha de ensino para que cada irmão possa entender um pouco mais de Deus. Porque se nós queremos, irmãos, conhecer mais de Deus, é necessário que esse Deus ele se revele a nós. E é importante entender isso, é importante entender que Deus, ele, ainda que nós venhamos a explicar alguns atributos, ainda que nós venhamos a nos aprofundar em alguns temas, falar sobre Deus ou conhecer mais de Deus, querido, é algo inexplicável, sabe? Você não consegue explicar o que de fato é Deus, de tão grandioso que é o nosso Criador, de tão grandioso que é esse Deus que fez todas as coisas, que nos resgatou, que nos livrou do império das trevas. Existe uma profundidade gigantesca em quem Deus é. Por isso que, olhando sobre esse aspecto, nós não conseguimos expressar o ser de Deus de uma forma adequada ou algum atributo que a gente venha a falar aqui. Já foi falado aqui neste culto sobre a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a imanência de Deus, o amor de Deus, mas ainda assim esses atributos, eles são revelados a Deus na medida que Ele mesmo permite que seja revelado. E é importante a gente, como cristãos, seres humanos, entendermos isso. Nós nos despimos de todo egoísmo, de todo orgulho e entender que em Deus nós só sabemos aquilo que Ele mesmo revela. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 19, ele vai destacar isso aos irmãos. Ele vai falar que o próprio Deus se manifestou, ou seja, só foi manifesto aquilo que o próprio Deus quis que fosse manifestado. Só há revelação de Deus na medida que Deus quer que seja revelado. Então nós só conhecemos aquilo que Deus quer que nós conheçamos, muito pela sua vontade e talvez até pelo nosso intelecto de nós não conseguimos suportar aquilo que Deus é. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso de número 19. Pois o que de Deus se podemos conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Assim não há muito mais sobre Deus que nós não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque simplesmente, como eu falei, Ele quis que nós conheçamos somente até um certo ponto. Mas o nosso intuito como igreja e como cristão é impulsionar cada um de vocês a conhecer mais de Deus. Todo cristão, ele foi chamado para ser um teólogo, sabia disso? Todo cristão foi chamado para ser um teólogo. É óbvio que nem todos a nível acadêmico, a nível profissional, mas todos foram chamados a ser um teólogo no sentido de conhecer a Deus e viver para Deus, a partir daquilo que Ele mesmo revelou ou revela na sua palavra.
ou revela na criação. Todos os dias, irmãos, nós acordamos e existe uma revelação de quem Deus é. É o que a teologia vai chamar de uma revelação natural. Se você olha aos céus, você vê Deus ali naquele céu. Se você olha ao pôr do sol, você vê Deus naquele pôr do sol. Se você olha a natureza, você vê Deus na natureza. Então a revelação de Deus natural, ela já existe. Ele permite que nós venhamos a entender e ver essa revelação de uma forma muito natural. É óbvio que essa revelação que Deus nos permite ver, o que a teologia chama de uma revelação natural, ela não é uma revelação salvífica como nós aprendemos nas Escrituras. Porque uma coisa é a revelação de Deus de forma natural, e outra coisa é a revelação de Deus, o que se chama de uma revelação escriturária, que está dentro da palavra de Deus, que é uma revelação salvífica, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela tem poder para discernir a intenção do coração, a palavra de Deus, ela tem poder para salvar. Então existe essas revelações de Deus, que Deus nos permite vivenciar, e somente o Espírito Santo, irmãos, ele pode transmitir ao nosso espírito humano esse conhecimento de quem Deus é, e isso inclui também a santidade de Deus, há vários atributos em Deus, como eu falei, e os estudiosos, eles vão separar esses atributos de comunicáveis e incomunicáveis. Você já deve ter ouvido já o contexto e a definição de atributos comunicáveis e de atributos incomunicáveis. É óbvio que existem alguns atributos em Deus, que são os atributos comunicáveis, que nós conseguimos, porque Ele mesmo permite, esse compartilhamento de atributos. Se Deus é amor, esse atributo é um atributo comunicável, porque eu também amo. Mas se Deus ele é onipresente, que é um atributo incomunicável, eu não consigo me comunicar com esse atributo, porque só Deus pode ser onipresente, só Deus pode ser onipotente, só Deus. Esses atributos comunicáveis e incomunicáveis, eles fazem parte desse estudo, mas quando nós falamos de santidade de Deus, irmãos, há quem diga que a santidade de Deus, ela é um atributo incomunicável, e isso é muito certo. Ele é um atributo incomunicável na perspectiva do próprio Criador. Eu não consigo ser santo como Deus ele é santo, ainda que a palavra de Deus, ela vai me ensinar sobre isso. Mas há também quem diga que a santidade de Deus, ela é um atributo comunicável, porque os atributos, eles foram separados de uma maneira para que eu consiga compreender e entender pelo menos o mínimo do caráter de Deus, aquele pouquinho, aquela fagulha. Nos estudos, nas leituras, eu prefiro colocar a santidade de Deus como um atributo central, como se todos os outros atributos fluíssem da santidade de Deus, Tem um escritor chamado A.W. Tozer que ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que a santidade de Deus, ela é um atributo central, e que todos os outros atributos fluem dessa santidade, porque há uma profundidade muito grande, irmãos, nesse atributo da santidade de Deus, e nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nos aprofundar nessa santidade, porque ela vai gerar temor no nosso coração, ela vai gerar uma necessidade de aprender mais de Deus, porque quando Deus fala que Ele mesmo manifesta a sua revelação, tem mais de Deus. Quando Ele fala que o Espírito Santo é Ele quem revela ao meu espírito humano a sua santidade,
tem mais de Deus, tem mais para se buscar em Deus, tem mais para aprender de Deus, tem mais para iluminar o nosso coração e a gente vir aprender mais desse Deus que é santo, desse Deus que é santo. Paulo vai falar também que a fé, ela é despertada pela voz da verdade, quando diz, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela é despertada no momento em que eu leio a palavra e no momento que eu ouço a palavra. Eu até faço um exercício de ler a palavra de Deus em voz alta, porque para nós seres humanos, quando nós lemos a palavra de Deus em voz alta, há o que nós chamamos de uma retroalimentação da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra, irmãos, nós estamos também nos alimentando dessa palavra e a nossa fé está sendo alimentada, fortalecida e reconectada em Deus. E somente nesse aprofundamento da palavra de Deus, nós vamos conseguir compreender, ou pelo menos até onde Deus nos permitir, essa santidade. O que é interessante é que esse atributo, ele é um atributo muito profundo, como eu falei. Todos os atributos fluem dessa santidade, desse Deus que é santo. Por que eu estou mencionando isso e enfatizando acerca da palavra, irmãos? Porque nós servimos a um Deus que é santo, mas nós servimos a um Deus que é um Deus em três, ou três Deus em um. Há um único Deus. E a palavra de Deus, ela segue também esse mesmo princípio, assim como nós seres humanos também seguimos esse mesmo princípio. Nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres relacionais. Deus é um ser relacional na sua essência, porque Ele é um ser trinitário. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. A palavra de Deus, ela também segue esse mesmo princípio. Existe uma doutrina tríplice dentro da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus, ele é primeiramente comunicar um código correto daquilo que está aqui dentro da palavra. Mas também o propósito dela é produzir um padrão bíblico de conduta para a nossa vida. Assim como também é aperfeiçoar o entendimento bíblico. Ou seja, há três coisas dentro da palavra de Deus. Essas três coisas seguem também o mesmo princípio de quem Deus é. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então, existe uma complexidade, uma profundidade muito grande nesse atributo de santidade de Deus e de quem Deus é. Uma coisa que eu preciso entender e compreender e gravar no meu coração é primeiramente que Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo, e nada mais é santo do que Deus, nada mais, porque quando nós falamos que Deus, Ele é santo, desse atributo de santidade, nós estamos falando que em Deus há o que nós chamamos de uma impecabilidade, ou seja, Deus não peca, há uma pureza em Deus, Deus é puro, Deus é santo. Abacuque 1,13, ele vai dizer assim, preste atenção, ele vai dizer assim: tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão, porque então toleras os traidores, e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Abacuque, ele traz essa característica, e ele lembra nessa oração que Deus, Ele é tão puro de olhos. O que Abacuque está falando é que Deus, Ele é tão santo que existe pureza nos seus olhos. Quando nós falamos da santidade de Deus, ou que Deus é santo, nós estamos falando da transcendência de Deus, e que Deus está acima de todas as coisas, que Deus é maior e melhor que sua própria criação. Ele criou todas as coisas, mas tudo que Ele criou não se compara a quem Deus é. Isso faz parte da santidade de Deus.
da santidade de Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas. E Isaías, ele vai falar sobre isso. Isaías vai falar assim: com quem vocês compararão Deus? Isaías 40, 18. Isaías 40, 18. A santidade de Deus, irmãos, ela é um atributo nesse sentido celestial de Deus, na ótica de Deus. Ele se torna um atributo incomunicável, porque eu não consigo ser tão santo quanto Deus, mas eu penso que Deus, ele é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã, e por elas se renovarem a cada manhã, eu posso ter uma nova oportunidade de trabalhar, de viver, de ter uma família, de ser feliz, de recuperar aquilo que eu perdi, de buscar, de correr atrás. Deus nos dá essa oportunidade. Deus é misericordioso, mas Deus, ele é santo. Por que eu falo isso? Porque ainda que Deus seja santo e não há ninguém santo quanto Deus, quanto o nosso Senhor, quanto Deus, ele nos diz lá em 1 Pedro que nós devemos ser santos porque ele é santo. Porque ele é santo. Eu vou já comentar um pouco sobre isso, mas a santidade de Deus, ela fala de um ser distinto, porque Deus, ele é diferente, ele é distinto de tudo que existe. Nada se compara a Deus. Não se lhe faz necessário, por exemplo, seguir um padrão de quem Deus é, porque ele é o próprio padrão, assim como ele é o próprio amor, assim como ele é o próprio perdão. Tudo isso é porque Deus é santo. Esses atributos de Deus que existe, da onipresença, da onipotência, dele ser amor, é porque ele é um Deus santo. Ou seja, qualquer coisa que nós venhamos a pensar relacionada a Deus é considerada santa. Qualquer coisa, irmãos, que nós pensarmos que é voltada a Deus, que pertence a Deus, é considerada santa. Porque em Deus há uma santidade absoluta. É impossível qualificar de termos mais ou menos, mais ou menos santo, algo parecido, não dá. Algo que não pode ser transmitido a nós. Como eu falei, olhando da perspectiva de Deus, nós não conseguimos ser santo como ele é, porque ele é majestoso, ele é poderoso, ele é santo. Existe essa profundidade, e nós precisamos nos aprofundar nessa questão, porque quando nós entendemos um pouco dessa santidade em Deus, nós nos tornamos mais humildes e buscamos cada vez mais a Deus. Nós entendemos que nós somos dependentes desse Deus, nós entendemos que tudo quanto nós viemos a fazer, nós precisamos de Deus, porque ele é santo e eu não me comparo a ele. Graças a ele eu posso acordar, graças a ele eu posso ter uma família, graças a esse Deus santo eu posso ter condições de melhorar, de buscar mais a ele. Então existe essa santidade em Deus. Porém, irmãos, há o que nós chamamos de uma santidade relativa e temporária, que ele compartilha conosco. Ele compartilha com os anjos, ele compartilha com os serafins que estão nos céus. É por isso que eu falei que esse atributo de santidade, num olhar mais teológico, ele não se limita apenas a ser um atributo incomunicável ou comunicável, ele é um atributo central, porque na medida em que Deus, ele é santo e nada se compara a ele, nessa mesma medida, ou na misericórdia de Deus, ele nos dá uma santidade relativa ou temporária para os anjos, para os serafins e para aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus, para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Uma vez que eu recebo ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu me torno uma habitação de Deus, e acontece o que nós chamamos de uma santificação posicional. Eu sou salvo naquele momento,
A santificação que passou a fazer parte de mim, ela é uma santificação posicional, porque depois, no próximo dia, na segunda-feira, na terça, eu vou ter a minha vida comum. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou para o trânsito, e nós vamos exercitar aquilo que nós recebemos em Deus, que nós chamamos de uma santificação progressiva. Nós vamos exercitar essa santificação, nós vamos fortalecer essa santificação. Quem é que nos dá isso? Deus. Deus nos dá isso de uma forma relativa e temporária. Essa santidade, Deus compartilha conosco. E assim mesmo Ele o faz. Ele a divide conosco, mediante ao sangue do Cordeiro. Cristo morreu por nós. Cristo se entregou por nós, mas à medida que Deus compartilha isso conosco, irmãos, Ele também exige essa santidade de nós. Ele exige essa santidade de nós. Olha lá o que 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15, vai nos falar. A carta do apóstolo Pedro, primeira carta, no capítulo 1, verso de número 15. Diz assim, a partir do verso 14: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viveu na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, você também em tudo quanto fizerem. Pedro aqui está relembrando um texto lá da antiga aliança, lá em Levítico, capítulo de número 19, quando ele também chama a atenção do povo, para que o povo seja santo, porque o Senhor ao qual eles estavam sendo guiados também é santo. Então essa santidade, esse atributo de Deus, Ele de uma forma relativa e temporária, Ele compartilha ela conosco, que somos filhos de Deus. Então você que aceitou a Cristo Jesus e confessou Ele como seu Senhor e Salvador, você é santo mediante a vontade de Deus. Lembra? Ele se revela a nós na medida que Ele permite essa revelação. Eu só conheço a Deus na medida que Ele permite que nós viemos a conhecer. Eu só sou santo porque Deus permite que eu seja santo na medida que Ele entrega ela para mim através da morte de Cristo Jesus. Então, se Cristo Jesus hoje, sentado à destra de Deus, levou sobre si as nossas enfermidades, pecados, maldições, nós nos tornamos santos de uma forma posicional e temporária, porque nós fomos redimidos em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus. O texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, ele também vai falar sobre isso. Ele vai dizer que sem santidade, ninguém verá a Deus. Ou seja, se eu não for uma pessoa santa, eu não vou ver a Deus. Se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. E a minha santidade, ela só é exercida e fortalecida se a minha fé for exercida e fortalecida. Porque se eu possuo fé, eu agrado a Deus. Mas se eu não possuo uma fé, eu não agrado a Deus. E se eu não agrado a Deus, eu não sou santo. Porque o texto vai falar que sem santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas existe esse dilema entre nós cristãos, né? A santidade de Deus sendo um atributo comunicável ou incomunicável, mas como um atributo central em Deus. O que nós devemos fazer, irmãos? Como é que nós devemos nos posicionar? Eu quero que você vá lá comigo em Êxodo, capítulo de número 33. Como é que nós cristãos devemos nos posicionar mediante a esse dilema da santidade em Deus? Êxodo 33, o verso de número 22, ele vai nos mostrar
num episódio muito interessante. Olha só, Êxodo 33, verso de número 22. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha acabado de passar. Moisés, ele se cobriu de fé e de humildade enquanto a presença de Deus passava por ele, porque nenhum homem pode ver a Deus. A santidade de Deus, ela é tão grande, tão poderosa, tão majestosa, que o homem não poderia suportar essa santidade. Não poderia suportar essa santidade. É por isso que Deus orienta Moisés a ficar atrás de uma fenda e ver de relance a presença de Deus passar, a glória de Deus passar. Porque a glória de Deus, a santidade de Deus, ela é tão grande, irmãos. E Moisés, ele sabia dessa santidade. Moisés, ele tinha conhecimento dessa santidade. Ele entendia que o Deus a qual havia o tirado do Egito, da escravidão do povo do Egito, ele sabia, ele conhecia que ele era um Deus santo. Olha lá comigo em Êxodo, capítulo de número 15, o verso de número 11. Êxodo 15, 11. Olha o que diz o texto. Êxodo 15, 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Olha a expressão de Moisés. Moisés aqui, esse texto ele fala do cântico de Moisés. Isso é logo após eles atravessarem o Mar Vermelho, escaparem do faraó e do povo do Egito, da escravidão que eles estavam ali no Egito. Eles atravessam ao mar e nessa travessia, quando eles chegam ao seu destino, o texto vai falar que Moisés e o povo começam a cantar, eles começam a adorar a Deus. Eles começam a adorar um Deus santo, e ele declara esse texto: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade. O povo do Egito, ele é um povo que é conhecido como um povo politeísta. Eles servem vários deuses. Há um Deus para cada necessidade do povo do Egito. E o povo hebreu, ele é conhecido como um povo, no Antigo Testamento, monoteísta. Ainda que esse Deus, depois no Novo Testamento, nós vamos ver ele como um Deus trinitário, como um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A teologia vai chamar isso do que ela chama de uma pericorese, né? Três Deus em um único Deus. Deus Pai não é o Deus Filho, Deus Filho não é o Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo não é o Deus Pai. Mas o Deus Pai é Deus, o Deus Filho é Deus e o Deus Espírito Santo é Deus. A teologia vai chamar isso de uma pericorese, três Deus em um, mas continua sendo um povo monoteísta, um Deus que é único, que é majestoso. E Moisés, ele entendia isso. Ele sabia, ele viveu lá no Egito, ele viveu no palácio. Ele sabia que o povo do Egito era um povo politeísta, eles adoravam vários deuses. Então, quando Moisés canta de alegria essa adoração pela passagem pelo Mar Vermelho em terra seca, chegando ao seu destino, ele vai dizer: quem entre os teus deuses, Faraó? Quem entre os teus deuses é maior do que aquele Deus que nos livrou do Egito? O nosso Deus, que é majestoso em santidade. E essa palavra santidade, esse atributo que Moisés ele fala para Deus, ela vem da palavra hebraica kadosh, que é santo, que é santidade, é um caráter único e inigualável de Deus. Um caráter único
e inigualável de Deus. E ele fala que ele é majestoso porque essa palavra majestoso, irmãos, ela expressa uma exaltabilidade, uma grandeza de quem Deus é, ou seja, ele é extremamente santo. Ele é extremamente poderoso em santidade. Por que a gente precisa enfatizar isso mais uma vez? Porque se nós adoramos a um Deus em sua santidade, nós vamos buscar, como filhos dele, ser cada vez mais como ele é, ainda que na nossa fragilidade humana, nós nunca vamos conseguir. Mas no nosso amor para com Deus, nós vamos buscar ser cada vez mais santo. Se eu leio a Bíblia hoje uma vez por dia, se eu entender a santidade de Deus, eu vou ler ela 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, ou infinitas vezes ao dia. Se eu oro uma vez ao dia, eu vou orar pela manhã, pela tarde, pela noite, porque eu entendi que o meu Deus é santo e eu preciso ser igual a esse Deus. Na criação do homem, ele diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E nós precisamos agir como tal, entender essa santidade e buscar essa santidade em Deus. Em Deus. Olha o que Jó 15, verso de número 15, ele vai nos ensinar também, irmãos. Abra lá comigo Jó, capítulo de número 15, e o verso de número 15. Aqui em Jó, há também uma característica muito interessante. Ele diz assim, Jó 15, o verso de número 15, ele diz assim: pois se nem nos seus santos Deus confia. Quando esse texto ele expressa isso, ele tá mencionando aos homens. Lembra que Deus ele compartilha essa santidade de uma forma temporária, de uma forma relativa conosco? O texto vai falar aqui que Deus não confia nem nos seus santos, ou seja, pela fragilidade que nós temos, pela fraqueza que nós temos, pela fraqueza que nós somos. Então, aí ele diz assim no verso de número 16: quanto menos o homem que é impuro e corrupto e que bebe da iniquidade como água. Então, ainda que nós tenhamos uma santidade relativa e temporária, o texto vai falar que Deus não confia em nós. Há uma relação entre a divindade de Deus e a humanidade. E isso, irmãos, traz, como eu falei, devido à fragilidade da nossa natureza humana. Nós somos frágeis, nós somos fracos, e nós precisamos entender isso e ser cada vez mais parecido com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Ser santo porque Ele é santo. E quem nos selou foi o próprio Espírito Santo. Olha o que Efésios, capítulo de número 1, vai nos dizer. Abra lá comigo, Efésios, capítulo de número 1. O verso de número 13, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, olha o que o texto fala: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Com o Espírito Santo da promessa. Ele nos selou com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é quem comunica com o nosso espírito essa santidade, esse atributo, esse caráter, essa característica de Deus. E nós precisamos, irmãos, nos aprofundar cada vez mais nisso. Nós precisamos enfatizar cada vez mais isso. Deus, Ele é santo, e nós precisamos ser como Ele, santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sem a santidade, nós não veremos a Deus. A Deus. O estudo sobre a santidade, ele é muito profundo e muito mais longo do que essas meras palavras que eu comentei com você. Existem muito mais coisas aqui dentro da minha anotação, e eu não vou conseguir
terminar, porque nós temos poucos minutos para falar acerca disso, mas eu já quero finalizar aqui essa primeira parte, ou se foi só até aqui que Deus permitiu que nós venhamos a seguir sobre essa mensagem. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é a mesma que Moisés, lá em Êxodo capítulo 15, nos mostrou, que a santidade de Deus, ela é majestosa. Quando ele diz que Ele é terrível em feitos gloriosos, ou seja, existe um profundo respeito de Moisés para com Deus. O meu intuito aqui, irmãos, é te impulsionar a ter esse profundo respeito e temor por Deus. Quando você for ler a palavra de Deus, tenha um profundo respeito e temor por esse Deus que é santo. Quando você for orar a Deus, tenha um profundo respeito e temor por esse Deus que é santo. Esse texto de Êxodo 15, 11, vai nos dizer também que Ele tem feitos gloriosos, ou seja, esse Deus que é majestoso em santidade, Ele é a minha inspiração. Ele é a minha inspiração, autor de maravilhas. Então, tudo quanto você for fazer, irmãos, faça com santidade, faça com um profundo respeito, faça com um profundo temor em Deus. Para subir e pregar a palavra aqui, é preciso ter profundo respeito a Deus, temor a Deus. Nós estamos anunciando a mensagem mais poderosa do universo. Mas pregar não tem a ver com subir aqui. Pregar tem a ver com anunciar o Evangelho. Então, quando você for anunciar o Evangelho, anuncie o Evangelho com profundo respeito, porque Deus é santo, porque a santidade de Deus, ela é profunda, ela é imensa, ela é gigantesca, não se pode conhecer. Mas olha que maravilha, Ele compartilha conosco por um período temporário para a nossa vida. Então aproveite aquilo que o próprio Deus poderia não compartilhar conosco, mas Ele compartilha conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então que Deus Ele possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, que Ele possa trazer a nós cada vez mais a realidade da nova criação, que a cada dia nós possamos mergulhar cada vez mais nesse Deus que é santo, em nome de Jesus.